Então, pessoal, sabe aquela história propagada recentemente pelo Lula, pelo Fernando Haddad, o povo da equipe econômica desse desgoverno Lula, de forma geral, falando que o Brasil tem que retomar o grau de investimento porque a economia está bombando, está crescendo tudo, o PIB ali que o Márcio Postman fabricou tá uma maravilha, tá lá nas alturas, todo mundo revisando as previsões, o emprego tá bombástico, né? Aquele monte de gente recebendo Bolsa Família, que entra como desalentado para melhorar o número do desemprego, tá enorme aí o número, né? O resultado tá fantástico, né? Aí o governo fica arrotando esses detalhes econômicos fraudulentos, não refletem a realidade a gente já conhece, a gente percebe muito bem, e ficam nessa história de que o Brasil tem que recuperar o grau de investimento, que seria aí o prêmio maravilhoso da vida do Lula. Isso aconteceu lá atrás, na época dele, né? Pois é, só que o pessoal dessas agências de classificação de risco, eles estão mais calejados. Primeiro porque eles tiveram uma crise de credibilidade enorme em 2008 por pressões estatais e meio que deram uma maneirada nesse tipo de situação. E segundo, porque eles já conhecem o Brasil, já conhecem o governo Lula. Não conheciam tão bem lá atrás, mas agora eles estão vendo o mesmo filme se repetir. E é por isso aqui que o pessoal da Fitch Ratings, né, uma dessas grandes empresas que faz análise de risco e coloca ali os graus de investimento da empresa, né, da empresa não, do país e classifica com base no risco, eles falaram basicamente o seguinte: esse, entre muitas aspas, desempenho econômico do Brasil não reduz incerteza sobre política fiscal, deixando muito claro que não vai ter mudança nenhuma, porque o principal fator de risco para o Brasil, que é a expansão fiscal promovida pelo governo Lula, continua a todo vapor e vai trazer os mesmos problemas, os mesmos malefícios lá do passado. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, essa empresa aqui, a Fitch Ratings, fez uma análise e publicou isso aqui ontem, quinta-feira, dia 26, estou gravando isso aqui na noite do dia 27, sextou por aqui. Eu não sei se foi a Fitch, que falou alguns meses atrás, ou se foi a Moody's, né, Standard & Poor's, que são as principais empresas desse tipo de análise, mas o que acontece? Uma dessas empresas fez uma melhora, vamos dizer assim, na expectativa de longo prazo. Não sei se foi a Fitch que fez, não me lembro agora, eu cheguei a falar aqui no canal. Uma empresa bastante iludida, por sinal, tanto que outras avaliadoras falaram, não sei o que essa aí tá vendo, porque a gente não tá vendo isso aí. Depois revisaram a história lá, porque a situação no Brasil se deteriorou bastante de lá para cá. E agora, para mim, jogaram a pá de cal em cima dessa história de grau de investimento enquanto o governo Lula estiver por aí. E vamos ser sinceros, né? Muito tempo depois do Lula sair do poder. Porque quando o Brasil perdeu o grau de investimento lá atrás por conta desses problemas econômicos decorrentes da gestão petista, o Brasil nunca mais recobrou isso. Até hoje, nunca voltamos a ter o tal grau de investimento de lá para cá. E podíamos tentar isso agora, caso o Bolsonaro tivesse sido eleito, Paulo Guedes continuasse à frente da economia. Mas com Lula e Haddad, meu amigo, isso aí é inalcançável. No atual cenário é inalcançável e sabe-se lá quando que isso vai chegar para o Brasil em algum momento no futuro, se é que vai chegar de fato. Então, o que eles falaram aqui de forma geral, né? Que a política fiscal atual do Brasil e os efeitos dessa política não estão acompanhando o desempenho da economia, o forte desempenho da economia, e que os desafios do governo atuais vão ser maiores ainda em 2025. E é verdade, o Brasil hoje, em 2024, está capengando muito. O Lula vai conseguir sim a meta fiscal, eu já falei, vai conseguir atingir com a ajuda do STF, isso está bastante claro, mas resultado real não vai conseguir, tá evidente. O déficit primário vai ficar na casa de uns 70 bilhões, se não mais. O déficit nominal
Vai bater trilhão, provavelmente, ou perto disso também. Todo mundo já sabe dessa história. Sendo que em 2024 nós temos recorde de arrecadação, temos um monte de receitas extraordinárias que não vão se repetir, e tudo isso vai pesar no ano que vem, porque está faltando uns 150, 160 bilhões para o governo fechar o orçamento do próximo ano. Sim, tem muitos desafios pela frente. Então a Fitch afirmou aqui que o desempenho fiscal do governo tem sido mais fraco do que o esperado em relação às projeções iniciais deste ano. Aquela história, todo mundo sabia que ia ser isso aí. A expectativa, o que a gente esperava, é o que está acontecendo mesmo, só que aqui a Fitch está fazendo uma análise fria de números apresentados pelo governo, basicamente dizendo que o grande problema é a confiança nos dados que o governo apresenta. O governo apresentou isso aqui no começo do ano, está entregando uma coisa muito pior agora. Como dar grau de investimento para esse tipo de país? Não tem como, né? Então, esse descompasso aqui entre política fiscal e o crescimento do PIB, isso pode afetar a classificação de risco do país, ou seja, não estão falando só que não vão elevar o grau, vão dar grau de investimento para o Brasil. Não, a Fitch está falando expressamente que o atual BB vai piorar, ou pode piorar, se transformar aqui num BB-, né? Não sei qual que é a nomenclatura que eles usam, tem umas diferenças ali, mas enfim, a chance maior agora não é o Brasil subir de nível e alcançar em algum momento no futuro grau de investimento. É o Brasil cair, descer mais um degrau por causa disso aqui. Então, eles pontuam algumas coisas aqui que passam até despercebido de vez em quando por muitos agentes econômicos. É o que eu estou falando, esse pessoal está mais criterioso, ao que tudo indica. Tiveram uma crise de credibilidade grande por causa da crise dos subprimes. Eles estavam envolvidos, deram um grau excelente de classificação, o grau máximo em muitos casos, para ativos que não valiam absolutamente nada, né? Agora parecem estar mais criteriosos, parecem pelo menos, porque olha só, o governo tem apostado muito, de acordo com a Fitch, e isso é verdade, né, numa tentativa de impulsionar as receitas com receitas que não são ordinárias, não são correntes, não são frequentes. Por exemplo, aqui, o aumento dos dividendos do BNDES não foi por outro motivo que o banco distribuiu mais dividendos, não é porque o resultado foi melhor, porque a administração está melhor, muito pelo contrário, é porque o governo precisa de mais dinheiro, vai recorrer à Petrobras em algum momento também, aí o governo quer assaltar o dinheiro esquecido em bancos, fazer um confisco, conforme a gente já conversou, a gente já viu em um monte de lugares aí. Então, qual que é o ponto? Primeiro, a Fitch diz que essas receitas são instáveis e no longo prazo elas não significam nada porque elas são fontes extraordinárias ou limitadas no longo prazo. Esse negócio de dinheiro esquecido em banco, depois que for feito, vai acabar, não tem mais isso aí. Então, eles pontuam que as principais medidas apontadas pelo governo para aumentar as receitas, equilibrar o orçamento pelo lado da receita, são medidas transitórias ou cujos benefícios são incertos. Aqui a gente pode colocar o voto de qualidade do CARF também, que foi um fracasso completo de planejamento do governo, escandaloso. Vivêssemos num país sério, o governo Lula teria sido responsabilizado por enfiar 50 bilhões de reais de estimativa de receita com o voto de qualidade do CARF e não chegar nem a 1 bilhão agora em setembro. Isso não é uma vergonha apenas, não é um vexame apenas. Isso é uma irresponsabilidade fiscal grotesca. Se fosse um país sério, o Brasil, o Lula seria responsabilizado por isso com certeza, mas o Brasil é a casa da mãe Joana, né? Então aqui a Fitch fala que essas medidas do governo de arrecadação são improvisadas, ou seja, não é fruto de um debate sério, um debate econômico, um planejamento de longo prazo, é para entregar um resultado e falar que cumpriu a meta e que tem equilíbrio para tentar enganar a trouxa, né? Então essas medidas aqui demonstram, supostamente, um compromisso com as metas fiscais, mas não mudam nada do ponto de vista estrutural. Ou seja, a casa econômica brasileira continua bamba porque os fundamentos são muito ruins. E aí você tem o lado das despesas também. Até aqui são os problemas da receita só.
receitas que não vão se realizar como pretendido e, caso se realizem, são provisórias, são extraordinárias. Já aqui nas despesas, você tem os gastos previdenciários subindo mais do que o previsto. Isso aí, obviamente, causou cortes que não foram tão profundos assim, não foram grande coisa, mas isso vai piorar ainda mais no próximo ano, especialmente por causa da indexação de gastos, saúde, educação, salário mínimo, e aí um salário mínimo com uma valorização real acima da inflação. Isso aí acaba comprimindo o orçamento pelas despesas, com um monte de despesas obrigatórias. A parte discricionária vai sendo reduzida até onde o arcabouço fiscal comporta. O maior temor hoje não é isso ficar 100% comprometido, o maior temor realmente é mudarem o arcabouço fiscal para liberar geral e não ter esse problema de restrição. Mas, de qualquer forma, estamos falando de uma inviabilidade orçamentária em não muito tempo, e é por isso que a FIT projeta que a dívida pública este ano vai saltar de 74,4% do PIB para 77,8% e até 2026 vai chegar aqui, ó, pertinho de 84%, né? Então, isso vai distanciar muito o Brasil da mediana da categoria em que ele atualmente está, que é o BB, que é 55%. Ou seja, o Brasil não só está se distanciando do degrau mais alto dentro dessa classificação da FIT, como ele está se aproximando perigosamente do degrau inferior. Não duvido que isso aconteça muito em breve. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.